Senhor, a todos vocês. Estamos nessa manhã aqui, retornando nossos cultos presenciais, boa participação dos irmãos, todo cuidado sendo tomado. E nós estamos também iniciando uma nova série na nossa EBD, né? Já não estamos chamando de EBD Express, e agora com o tema desse livro aqui, Problemas Humanos e Respostas Divinas. No passado, o irmão Rafael já abordou o primeiro tema, da culpa, e hoje eu vou falar de um tema bem complicado, que é sofrimento. E é difícil você falar desse tema sem mexer com feridas. E espero que eu não me emocione demais, para vocês não acharem que eu sou um chorão. Mas enfim, esse é um tema bem delicado e que a gente tem experimentado. Nós chamamos o Encontro de Casais, e houve um momento, logo na abertura, que eu me surpreendi muito, por causa do desabafo de alguns irmãos que estavam lá presentes. Não é? Alguns a gente nem conhecia. Até falei para o Rafael assim, fiquei até meio incomodado, porque foi pedido para que alguns falassem de vitórias e outros falassem de tristezas. E eu entendo que a maioria de nós que ali estava se impressionou muito mais com os depoimentos tristes, assim, alguns depoimentos que vieram da alma da pessoa, derramaram lágrimas. E me deram a incumbência de falar sobre vitória. Eu fiquei pensando, o que eu estou fazendo aqui? Aqui é hora de chorar agora, não é hora de contar vitória, né? E tal a maneira como aquelas pessoas se manifestaram com aquilo que impacta a vida delas, né? E nós vamos trabalhar então em cima desse tema, aqui proposto pelo livro suponho que seja John The White Pentecost, o nome do autor, tá? E esse livro aqui nós temos que comprar pela internet, custa R$19,90 se alguém se interessar pelo tema. Mas, quando preparava essas lições, que nós temos feito com muito carinho, não só eu, mas o Natanael e o Rafael, eu creio que são muitas horas que a gente estuda sobre esses temas para que sejam bem transmitidos. Nós não estamos mais falando num público restrito, e que se a gente cometer um erro, a gente corrige na hora, mas agora nós estamos transmitindo isso pela internet, então não tem mais como corrigir. Então, por isso que exige de nós uma preparação muito grande, horas trabalhando, e eu peço que os irmãos valorizem esse nosso esforço, vendo as aulas que já estão no canal da igreja, né? Muito bem. Eu queria mostrar para os irmãos que o sofrimento na Bíblia, ele percorre todas as partes da Bíblia. Até diria que sofrimento talvez fosse um subtítulo da Bíblia. A Bíblia trata do sofrimento humano, basicamente, desde Gênesis até Apocalipse, tá? Só talvez houve um período muito curto em que o sofrimento não aconteceu, que foi um período que a gente não sabe de quantos anos, talvez tenham sido até um milênio, não sabemos, quando Adão e Eva estavam sem pecar. A partir do momento em que eles pecaram, então automaticamente o sofrimento vem como consequência do pecado deles. Deus mesmo atribuiu o sofrimento para a mulher e para o homem, tá? De maneira diferente. E aí, a partir daí, a Bíblia diz que com o homem entrou o pecado no mundo e com ele veio a morte. A morte é um sofrimento, tá? Para muita gente, a morte talvez não seja um sofrimento tão grande como passar anos numa cama com câncer, tá? A morte até passa a ser um alívio em alguns momentos, mas essa é a trajetória bíblica. De Gênesis ao Apocalipse, nós falamos dessa trajetória. O texto que vocês vão acompanhar comigo aqui, o primeiro texto fala: multiplicarei grandemente o seu sofrimento, né? Quando Deus fala para a mulher, para Eva, né? Dará à luz, você terá à luz
vai dar à luz muito sofrimento. Seu desejo será para o seu marido e ele a dominará. Então, já aparece ali um segundo sofrimento da mulher ser submissa, ser dominada pelo marido. E até hoje ela não se livra disso. Por mais que os movimentos feministas apareçam, mas isso aí é uma minoria em toda a população mundial, não é? De que a mulher às vezes se torna mais independente. E muitas mulheres se tornam independentes, mas ela percebe que ela continua sofrendo, porque ela precisa do marido. Não é? Então, ela tem essa dilema aí. Mas a grande maioria das mulheres no mundo inteiro, na África, na Índia, na China, elas são mulheres ainda vivendo num mundo de dar dó, né? Não tem nenhuma autonomia, né? É porque os homens têm um domínio sobre elas absoluto, né? E aqui no Brasil nós estamos vendo agora que cada semana um homem mata uma mulher, porque ele não se conforma que ela o deixou, ele vai. E ao homem, Deus deu um sofrimento do trabalho, né? E lá ele estabelece, ele diz que o pão que ele ia ganhar seria penoso, seria um trabalho penoso. Aqui eu quero fazer um parênteses para mostrar para vocês, dentro da minha área profissional, que a gente trabalha com a questão da doença do trabalhador, da salubridade, e tem um outro caso que é a da periculosidade, e tem a penosidade. Isso está previsto na nossa Constituição Federal, que o trabalhador tem direito a um adicional de salário de periculosidade, insalubridade e penosidade. Os dois primeiros foram regulamentados, muita gente recebe adicional, tem aposentadoria especial por trabalhar com trabalho periculoso e também insalubre. Penosidade, há mais de 40 anos, não se sabe definir o que é. Tá? Eu dou aula muito desses dois temas, insalubridade e penosidade, e alguns me perguntam, mas professor, o que é penoso? Eu digo assim, me diga um trabalho que não seja penoso. Me diga um trabalho. Aí alguém vem assim com a história, não, veja bem, o jogador fulano de tal, ele ganha milhões. Colega, ele ganha milhões, não tem nada a ver com a penosidade, mas ele toma tanta pancada, mas ele apanha tanto em campo. Quando você vê eles em fim de carreira, eles estão todos destruídos. Quem não se comoveu com o depoimento do jogador Ronaldo, quando ele estava para se aposentar, ele falou, eu tenho dores todos os dias, eu fiz não sei quantas cirurgias. É milionário, mas não se livrou da penosidade. Então, pagar adicional de salubridade, de acordo com a nossa Constituição, deveria ser para todos os brasileiros, até político, porque deve ser muito penoso, né? Ser honesto, por exemplo, né? Deve ser muito penoso falar a verdade, essas coisas assim. Então, eles mereciam ter um adicional de penosidade. E aí nós vamos encontrar lá em Apocalipse, no final do livro, uma promessa, que ele vai enxugar toda a lágrima, né? O sofrimento acabará quando nós estivermos na glória. Então essa é a nossa esperança. A Bíblia toda, do Gênesis ao Apocalipse, nós temos essa questão do sofrimento. Eu separei alguns pensamentos aqui, um pensamento hindu, né, um nome bem simpático ali, que eu não sei pronunciar, Prasantiniha, Lissar, sei lá. Tentei procurar, porque na internet apareceram como se fosse Silva, assim, trocentos desses. Então eu não sei bem quem é o sujeito. Mas ele diz assim, verdade da vida, o homem nasceu para sofrer. Já pensou? Você tem um bebezinho, pequenininho, você olha, agora nós estamos lá em casa com o neto, né? Então, acabamos de ter o Arthurzinho agora, fez 4 meses, lá, filho da minha filha Maíra, e agora minha filha mais nova, Sara, já está grávida também, né? E estamos orando para que Deus já tenha uma gestação boa, e ela está sofrendo com tudo que a mulher sofre. É enjoo, é dor aqui, é dor ali. Todas as mulheres sofrem esse tipo de coisa também. Tá? Então, aí a gente fala assim, liga o Arthurzinho, 4 meses, filhinho, você nasceu para sofrer. Né? É duro você falar um negócio desse. Então, esse pensamento, ele assim deve rejeitar mesmo. Aí vamos encontrar nosso cérebro teólogo, né, Clive Staples Lewis, ou mais conhecido como C.S. Lewis. Ele diz assim, é necessário coragem para viver o sofrimento e honestidade para observá-lo.
Então, o sofrimento que faz parte da nossa vida, enfrentar esses momentos de sofrimento que todos nós estamos sujeitos, precisa ter coragem mesmo. E quando nós não só enfrentá-lo, mas também analisá-lo, observá-lo, né, entender, de certa maneira, o que é uma questão de lidar com isso. E temos o nosso famoso também, Spurgeon, que fala assim, sofrer é melhor do que pecar. Então, dentro do pensamento de Spurgeon, grande pregador, né, de 1800 e pouco, lá, e o pecado era uma coisa terrível para ele, inclusive esse pensamento, que acompanhado de um outro, mais à frente ele fala assim, é melhor você ser queimado por Jesus do que você pecar. É melhor morrer numa fogueira do que você pecar. Então, tal era a visão que Spurgeon tinha disso, né? E aí, nós vamos entrar agora numa discussão, eu não gostaria muito de avançar aqui, porque eu acho que nós não temos respostas para cá. Né? Por que nós sofremos? Quais são as causas do sofrimento? Né? Acabamos de ver o vídeo que a irmã Karine mostrou aqui, de missões. Fala de missões, mas fala basicamente do quê? Sofrimento. Das crianças da Cracolândia. Né? Então, a proposta de missões nacionais é que essas pessoas se convertam e, de certa maneira, sejam aliviadas do sofrimento. Essa proposta está aí. As imagens são claras nesse sentido. E se você fosse indagar as questões da causa do sofrimento, você não vai ter resposta para isso. Gente muito mais inteligente do que eu, do que você, já discutiu isso. Ontem eu estava vendo ainda, eu sempre dou uma pesquisada boa aí nessas informações, e vi um vídeo de um pensador brasileiro muito inteligente, muito legal, chama Luiz Felipe Pondé, admirado por muita gente, e ele faz uma análise de dois filósofos, um é o Nietzsche, que todos os pastores já estudaram também, eu suponho, né? E o outro alemão chamado Schopenhauer, se essa é a pronúncia correta, de um bom alemão original. Né? E como que eles lidaram com essa questão do sofrimento? Né? Enquanto Schopenhauer, no final, ele se volta até para o cristianismo, para tentar entender, o Nietzsche nega isso. Tá? E no final ele também não consegue achar uma resposta para isso. Então não é esse o caminho, né, da gente tentar descobrir essas causas e tentar, porque essas pessoas já estão estudando isso há muito tempo. Mas a gente poderia talvez simplificar dizendo o seguinte: sofrimento pelo pecado, lógico, nós já citamos isso aqui em Gênesis, né? A consequência do erro de Adão e de Eva. Também temos sofrimento por escolhas erradas. Muitas vezes nós temos no nosso livre-arbítrio a opção de A e B. Às vezes escolhemos B. E aí fizemos uma opção errada. Então, isso vai acontecer quando alguém quer casar e faz a escolha do namorado, do marido errado. Vai sofrer o resto da vida, às vezes. Ou da esposa, a mesma coisa. Ou, às vezes, escolhe uma profissão também que não é adequada. Vai pagar por isso. Tá? E muitas vezes nós até no dia a dia, como estamos viajando, escolhemos ir para uma estrada que não é adequada. Também podemos pagar caro por essas escolhas. Então, nós podemos errar, às vezes por teimosia, às vezes involuntariamente. Imprudências. Né? Nós estamos vendo muita gente sofrendo por imprudência. Dirige alcoolizado, dirige em altíssima velocidade, dirige com um carro sem condições. Né? E temos também as questões dos vícios também, das pessoas que sofrem, como nós vimos aqui, a questão da Cracolândia. E tem, que eu vou chamar aqui de dano colateral, pessoas que sofrem por erros dos outros, sofrem por causa de decisões políticas, sofrem por causa da guerra, sofrem por causa do desastre natural que não tem explicação. Nós estamos vivendo um momento de sofrimento, a pandemia é uma coisa que nós não temos culpa nenhuma. Se alguém quiser culpar alguma coisa, culpe os chineses, porque eles que criaram esse negócio, não só criaram um monstro lá, como também venderam a solução. Então, com isso, venderam milhares de respiradores, as máscaras, tudo vinha da China, o bem e o mal. Um negócio engraçado isso, né? Tá? E aí, dá para culpar eles? Talvez não dá para culpar, porque alguém lá no laboratório talvez tenha cometido um erro.
E quantos estão morrendo? Não vão morrer hoje e amanhã. E eu diria que há sofrimento totalmente inexplicável. E você vai pensar e não vai conseguir achar, né, resposta para isso. Exemplo na Bíblia. Existe explicação para o sofrimento de Jó? 42 capítulos trata um dos livros mais longos da Bíblia, para tratar do sofrimento de um justo. A Bíblia, logo no começo, mostra que Jó era um homem temente a Deus. E Deus permitiu que ele passasse por aquele sofrimento todo. E nós não temos explicação, por que Deus permitiu isso para ele. Podemos achar algumas respostas, mas não necessariamente não. Nem Jó conseguiu entender. Foi entender um pouco mais, ou se consolar, lá no capítulo 39, capítulo 40, é que Jó foi entender um pouco, ou se consolou, na verdade. Acho que ele nem entendeu, ele se consolou que Deus era totalmente soberano e Deus poderia permitir qualquer coisa. Esse é o grande aprendizado de Jó. O Senhor é dono de tudo. Ele é o criador de tudo. Então ele pode permitir isso ou permitir aquilo. Então essa é a experiência dele. Quando nós pensamos aqui no sofrimento, esse grande mistério, e que às vezes as pessoas querem até aliviar esse mistério também. Por exemplo, uma história mostra que um homem achou um casulo de borboleta, mariposa, e ele levou para casa. E aí, chegando lá, ele foi observando aquele casulo. Lá dentro tinha um embrião de borboleta, e com o tempo a borboleta vai sair lá. E ela faz um esforço muito grande para sair de lá. E ele percebeu que aquela borboletinha, aquela mariposinha, estava sofrendo demais para sair daquele casulo. O que ele fez? Ele cortou o casulo para que ela saísse. Ela saiu. Só que ela nunca voou. Porque fazia parte daquele sofrimento ela receber uns fluidos que tinha dentro do casulo para fortalecer as suas asas. Ela nunca se recuperou. Muitas pessoas tentam abreviar o sofrimento de alguma forma, ou se suicidando, ou tomando algum tipo de droga, ou aquelas pessoas que passam por luto, por exemplo, e não conseguem trabalhar bem isso, ou postergam o luto, ou às vezes não conseguem sair dessa questão. Então, essa questão é complicada, é um mistério disso aí, como foi a experiência dessa pessoa. Ok. Quando nós voltamos para a questão de Jó, nós vamos encontrar que 4 amigos que foram consolar Jó. Diz a Bíblia que 3 para ver chegaram primeiro, quando ficaram sabendo o sofrimento de Jó. Eram pessoas amigas, próximas dele. Parece ser que eram todos tementes a Deus. E parece que eram pessoas experientes, eram pessoas ricas. Viajaram de longe. E diz o texto que eles chegaram, ficaram tristes e alguns choraram. De ver o estado de miséria que lá estava Jó. E aí eles tentaram consolar Jó. O primeiro deles, ele parece ser o mais experiente, o mais velho, talvez. E ele tenta consolar Jó, mostrando histórias de vida, da experiência dele, do próprio Jó. Às vezes nós vamos consolar alguém, e a gente fala, o que eu digo aqui? O que eu vou falar para essa pessoa que está chorando? Às vezes fica incomodado. Lá no retiro de casais, um casal deu um testemunho que me abalou naquele momento, e eu falei assim, eu preciso conversar com esse casal. Eu falei, mas será que eu devo? Será que eu não vou mexer nessa ferida? E aí, entre o sim e o não, eu optei pelo sim. Aí eu convidei eles, nós sentamos 10 minutinhos, li um trecho da Bíblia com eles. Mas foi difícil mexer naquilo, porque era uma filha viva para aquela moça que estava ali. Mas rogo a Deus que talvez eu tenha dado algum ânimo para ela. Espero.
Não queria nunca trabalhar com o pensamento de Elifaz, nem de Bildade, nem de Zofar e nem de Eliú, né, que tentam explicar o inexplicável. Né? Um tenta mostrar de experiência. Veja, Jó, você já foi rico, você ajudou muita gente, mas agora chegou a sua vez de sofrer e você está desesperado, você não para de falar. Essa é uma posição de Elifaz. Bildade começa a falar, Jó, isso aí vai passar, o sofrimento é vaidade, quer dizer, no sentido de que vaidade é uma coisa temporária. Imagina você estar falando com uma pessoa que está de luto, e fala assim, não, o luto vai passar, todo mundo passa pelo luto. Que consolo é esse? Não é? Palavras vazias. Aí vem o outro, Zofar, que começa a trabalhar dentro da Bíblia. Está vendo? Deus é justo. Você errou em algum lugar, aí Deus está pesando em você. Se tem alguém que não quer ouvir esse tipo de conselho, é que já está sofrendo muito e vai achar que é castigo de Deus. E vem o último, mais jovem, Eliú, e ele traz talvez o melhor discurso, tá? que fala que Deus é misericordioso. Porque parece que foi o melhor consolo. Mas Deus não aceitou nenhum desses 4 conselheiros. E Deus ia repreender os 4 se não fosse de novo pela ação do próprio Jó, que intercedeu, e aí Deus abençoou ele. Então você veja que não é, meus irmãos, às vezes procurando respostas. Nós vamos entender o sofrimento. Tá? Bom, quando os discípulos também com Jesus, né, eles viram um homem cego. E dentro do pensamento judaico, alguém que tinha uma enfermidade dessa era consequente do pecado. E eles perguntam, Jesus, quem pecou para que esse homem fosse cego de nascença? Né? Veja, há uma tendência em nós de achar um culpado pelo sofrimento. Aí Jesus responde assim, nem ele pecou, nem seus pais, mas essa doença para a glória de Deus, para que se manifeste a obra de Deus. Eu vejo que Jesus mexe um pouquinho e faz a gente pensar que talvez momentos difíceis na nossa vida são simplesmente para que Deus seja glorificado através de uma solução que virá curar isso. Se a gente consegue pensar dessa forma, talvez a gente vai chorar menos, não é? Eu estou passando esse momento de dificuldade, mas eu sei, Senhor, que o Senhor vai abençoar a minha vida e isso vai ser bom para alguém, para a igreja, para a minha família, né? Para a sociedade. Né? Então já tem aí uma palavra de consolo, né, nisso aqui. Tem uma história interessante, meus irmãos, de um famoso escritor americano, incluiu no seu livro, a história de uma adolescente que tinha vergonha da sua mãe, porque ela tinha os braços todo deformado por uma queimadura. Então, quando ela ia apresentar a sua mãe, ela não queria que a mãe mostrasse o braço, ficasse com o braço desnudo, porque ela tinha vergonha. E aí um dia ela estava numa loja, e a mãe estendeu o braço, a pessoa atendente viu, ficou ali impressionado com aquilo, a adolescente morrendo de vergonha, saiu, foi para casa e trancou-se no quarto. Aí a mãe esperou um tempo, foi falar com ela. Meu filho, deixa eu te contar uma história. Quando você era bebê, nossa casa pegou fogo. Eu entrei no seu quarto e quis salvar a sua vida. E eu peguei você nos meus braços. E eu passei no meio das chamas. Quando eu saí lá no jardim, eu abri as mãos e você estava inteirinho, mas meus braços estavam queimados. Irmãos queridos, muitas vezes nós ficamos reclamando de alguma coisa, mas nós não sabemos quem pagou o preço por aquilo. Há muitas pessoas que têm vergonha de Jesus, têm vergonha do Evangelho, têm vergonha de mostrar um Cristo com as mãos marcadas. Mas aqueles cravos que estão naquelas mãos são sofrimento por mim e por você. Então, quando alguém se envergonha do sofrimento de Jesus,
é porque realmente não entendeu bem o preço pago pela nossa salvação. E às vezes tem vergonha de outras coisas, tem vergonha da sua igreja, tem vergonha do seu pastor, tem vergonha de alguém próximo de você, mas você às vezes não sabe que aquela situação que poderia ser talvez humilde demais para você, poderia ser feiosa demais, tem um preço que está sendo pago para que você possa ter um certo conforto. Agostinho, bispo de Hipona, ele estudou essa questão também, se o sofrimento é castigo de Deus. Porque há uma tendência, Deus castigou. Não, Deus não castiga ninguém, Deus pode disciplinar você, mas castigar não. Não dá para pensar que o povo da África que passa fome, o povo da Índia, é porque eles são castigados por Deus. Isso aí seria um julgamento totalmente equivocado. E Agostinho fala assim: Deus nunca permitiria os males que ele não deseja, mas permite ao homem realizar, se não tivesse como tirar dos males do homem bens ainda maiores. No pensamento de Agostinho, quer dizer, os males pelo que o homem passa tem um propósito de Deus para tirar coisa boa. E ele coloca ainda: Deus não criou o mal, porque o mal não é algo, mas a falta ou deficiência de algo. Então, quando há uma maldade, é porque falta bondade. Quando há uma maldade, é porque falta compaixão. Quando há algum choro, está faltando solidariedade. Isso. Por isso que as pessoas sofrem nesse pensamento. E aqui nós podemos pensar agora já no Novo Testamento, que me parece que o Novo Testamento, meus irmãos, trata a questão do sofrimento, isso no meu pensamento agora, no meu raciocínio, trata o sofrimento como uma coisa positiva, cara. Enquanto que no Velho Testamento nós vamos encontrar algumas situações em que as pessoas foram até punidas por algum erro que cometeram, nós vamos encontrar um Novo Testamento muito mais generoso, talvez pela própria pessoa de Cristo, que era compassivo, que ele chorava quando ele via as multidões, ele falava assim, que ele olhava e falava assim: eles não têm pastor. Cristo era um homem compassivo, se doía pelas pessoas, né? E aí Pedro fala assim: pois que vantagem há em suportar açoites recebidos por terem cometido mal? Ou seja, se nós às vezes somos punidos ou passamos por um sofrimento porque nós erramos, cometemos um erro, uma pessoa que dirige embriagada, atropela, mata alguém, como aconteceu agora recentemente em São Paulo, 2 trabalhadores morreram porque um sujeito bêbado o atropelou. Então, quando ele for punido, não há muito o que reclamar, porque é o erro que ele cometeu ali. Mas há outras coisas que nós, enquanto crentes, temos que estar preparados para sofrer, porque o Evangelho de Cristo está acompanhado de um sofrimento, de ser mártires. Quantos cristãos morreram na história e quantos estão morrendo hoje em vários países por pregar o Evangelho? Isso. Então aí a Bíblia coloca, Pedro trata bem essa questão, né? Porque é louvável que por motivo da sua consciência para com Deus, alguém suporte aflições sofrendo injustamente. Então, do ponto de vista divino, Deus tem especial gratidão, não é gratidão, mas Deus acha isso como uma oferta de louvor quando alguém padece pelo Evangelho, por Cristo. Mas se vocês suportam o sofrimento por terem feito o bem, isso é louvável diante de Deus. Esse é o pensamento de Pedro, né? E nós vamos ver na Bíblia então o sofrimento também como forma de disciplina. O autor aos Hebreus fala isso, né? Que às vezes Deus permite que passemos dificuldade para que nós possamos aprender com elas. Então, quer dizer, é como um pai que quer ensinar seu filho, né, a maneira dele andar, tá? E corrige o seu filho. Para nós pais é muito difícil às vezes corrigir o filho, né? Eu tenho 3, o do meio é homem, era o mais arteiro dos 3. O filho era sempre mais tranquilo. Então, quando eu ia punir o meu filho, eu chegava para ele e falava: você não vai fazer tal coisa, né? Tá, você vai na igreja, você não vai fazer farra na igreja, você vai decidir comigo. Adivinha?
Estava lá, juntava com mais 2 ou 3. Né? Ó, te avisei, não entendeu? Você desobedeceu ao seu pai. Agora você vai tomar um castigo. Não, pai, não sei o quê. Vai. Eu falei para você. Você vai tomar 10 chineladas. Aquilo doía. Cada uma vez que eu batia, eu chorava. Aquilo. Era a forma de entender de que não era para fazer aquilo. E até hoje, de vez em quando, eu me pego em algumas situações que talvez eu tenha exagerado, né, como pai, para poder educar. Esse é um drama que nós pais temos nisso aqui. E Deus fala assim: suporte as dificuldades, recebendo-as com disciplina. Deus os trata como filhos. Pois qual é o filho que não é disciplinado por seu pai? E aí nós vamos encontrar aqui, meus irmãos, agora a figura de Cristo como um sofredor. Então, o cristianismo, tendo Cristo como nosso mestre, aí que nós nos espelhamos, nós não estamos nos espelhando num super-herói que a todos vence com violência e coisas mágicas. Nós estamos nos espelhando em alguém que é familiarizado com a dor, como diz o profeta Isaías. O Cristo que nós olhamos é um homem de dores. Não é alguém que viveu assim, meio na estratosfera, quem sabe viveu aí, como tinha um líder religioso uns anos atrás, ele chegou a ter quase 100 Rolls Royce. Isso. Pensando que isso, né, ganhou tanto dinheiro com doações de artistas famosos de Hollywood, pôde comprar quase 100 Rolls Royce. Vivia bem. Nosso Cristo não tinha onde reclinar a cabeça. Esse é o nosso Cristo, nosso exemplo de como ele padece, isso é o que Isaías coloca para nós. Lá no nosso encontro, o Cunha me pediu para contar a história do hino que a gente canta: eu sou feliz com Jesus. Cantamos isso, né? Choramos às vezes? Choramos? Isso. Pois é, o autor desse hino chama Horácio Gates Sparford. Eu acho que ele era de ajudar. Um advogado famoso em Chicago, entre mais ou menos 1870. E ele tinha grandes investimentos em imóveis. E aí teve um incêndio famoso em Chicago que queimou metade da cidade. E ele perdeu muito dinheiro. E aí, passado um tempo, ele mandou a sua família para a Europa. Ele era muito amigo de Moody. Tá? Até hoje tem a igreja em Chicago, que é a igreja de Moody. Muito interessante, quem for visitar um dia Chicago, pode visitar a igreja do Moody. E Moody estava pregando na Europa, e ele mandou lá, e ele ia encontrar com o Moody. Mandou uma mulher e 4 filhos. Na travessia, houve um choque entre os dois navios, e as 4 filhas morreram. A esposa chegou, foi a única que salvou. Depois, quando ela chega na Europa, ela manda uma carta para ela, falou assim: estou salva, mas sozinha. E aí ele foi depois para a Europa, e lá ele escreveu essa linda melodia, né, que em português falamos eu sou feliz, mas na verdade no inglês ele fala está tudo bem com a minha alma. 4 versos ele fez. Está tudo bem com a minha alma. E quando veio em português também eu diria que a letra é fantástica. Eu fico pensando, será que se eu passasse por uma dor tão grande, eu ia falar, está tudo bem com a minha alma? Como seria esse hino para mim? Eu sou feliz com Jesus. Porque ele tem um propósito na minha vida. E quando nós olhamos o livro de Coríntios, 1 Coríntios capítulo 13, o apóstolo escreve sobre o amor, e ele coloca, o amor tudo sofre. Então uma maneira de encarar muitas vezes o sofrimento é com amor. Sofremos porque amamos. Sofremos porque amamos a Jesus.
recebi esse livro do pastor Pedro Mendes, que esteve com a gente aqui 2 anos atrás, 2 anos e pouco, lembra? Os irmãos estavam aqui na escola dominical, ficou aqui embaixo, porque não podia nem subir. 99 anos ele tem hoje, 99 anos quase meio. Escreveu esse livro aqui, é o 4º livro dele, ele escreve assim: A Pessoa Fascinante de Jesus. Ele se converteu aos 17 anos. E aí eu mandei lá buscar o livrinho lá, que eu queria ter aqui. Em um capítulo do livro dele, ele fala assim: Jesus chega na hora para a nossa dor. O pastor Pedro está com o seu corpo absolutamente, meus irmãos, assim, enfraquecido. Ele mal consegue andar, mas está absolutamente lúcido. E nessa lucidez de 99 anos, ele olha para Jesus. E expressa seu amor por ele. Porque Jesus pagou o preço na cruz, sofreu por mim e por você. Eu espero que nós possamos lidar melhor com o sofrimento, olhando para Jesus, expressando o amor dele, ao invés de muitas vezes murmurar, e muitas vezes de praguejar, e muitas vezes de perguntar: se Deus existe, por que eu estou sofrendo? Isso jamais pode sair da minha boca. Jamais. O meu Deus é um Deus de amor. E se caso eu passar alguma dificuldade, é porque eu estou sendo disciplinado por Ele. Amém? Você consegue compreender isso? Deus te abençoe. Todos passaremos por aflições, mas Jesus venceu o mundo, nós venceremos também. Um dia não haverá nenhuma lágrima no nosso rosto. Essa é a nossa esperança. Ela perguntou para mim se a gente ia cantar. Eu falei não. Mas vou cantar com você o final da música Sou Feliz. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus.